Fala, nação rubro-negra, sou eu, Miriane Lopes, aqui do nosso canal Devoção Rubro-Negra, chegando com as principais notícias do nosso Mengão queridão. Já pedindo para vocês não se esquecerem de deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal e também não se esqueça de deixar o seu comentário. E agora eu vou chamar o Fabrício Lopes para comentar com a gente sobre tudo que está rolando. Obrigado, Mirinha, mais uma vez. Então, nação, antes da Copa do Mundo de Clubes, eu já estava falando para vocês que o Flamengo gostaria de ter entre 3 e 4 reforços. Vocês se lembram disso, né? Além de repor os jogadores que sairiam do elenco. Bem antes, lá no comecinho do ano, final do ano passado, começo deste ano, eu já havia dito para vocês da possibilidade do Gerson ir para o Zenit. Então, tudo isso vocês já estavam sabendo comigo. O detalhe, pessoal, é que não se esperava que algumas peças não fossem funcionar tão bem como os casos, por exemplo, do Michael, do Everton Cebolinha, do Juninho. Não funcionando essas peças, o Flamengo acabou ficando com jogadores no elenco que são atletas que não estão correspondendo dentro de campo. Com isso, ao invés de você reforçar o elenco, você tem que substituir as peças que não estão funcionando. O Zé Boto vem fazendo estudos no elenco do Flamengo e ele descobriu alguns jogadores que não funcionaram. Esses 3 que eu acabei de mencionar, mais alguns atletas que estão pendurados no elenco e que nem estão sendo aproveitados. Alguns da base do Flamengo. Outro é o caso do zagueiro Pablo. Vamos lá, pessoal. Quero que vocês entendam bem o que eu quero transmitir para vocês nesse vídeo. Por que o Flamengo ainda não se reforçou da maneira como ele gostaria de se reforçar? Por que esses 4 reforços ainda não estão em fase final para poder chegar no elenco rubro-negro? Por que o Flamengo ainda não avançou nas negociações com Ezequiel Barco? Por que o Flamengo ainda não buscou efetivamente jogadores como o Botafogo buscou, Palmeiras buscou, Fluminense buscou, entre outros clubes brasileiros buscaram? O Flamengo ainda não pôde resolver alguns problemas porque a folha de pagamento do clube ela está extremamente inchada e disse inchada porque há peças sendo pagas sem produção. Vamos lá? Cleiton, R$35 mil mensais. Ah, isso para um jogador de futebol não é nada, mas são R$35 mil mensais que o Felipe Luiz desperdiça, não utilizando o atleta e não dando ao atleta oportunidades de aparecer no mercado, de se criar uma vitrine para que o atleta possa deixar o Flamengo e deixar de ser um peso na equipe rubro-negra. Aí nós temos o zagueiro Pablo. Com o Pablo, pessoal, que está encostado e está encostado através de um acordo entre Flamengo e Pablo, o Flamengo vai pagando R$700 mil mensais até o final do ano. Talvez fosse o caso de utilizar o Pablo em um jogo ou outro para que ele tivesse vitrine e finalmente pudesse aparecer algum clube que topasse contratá-lo. Mas com ele apenas fazendo a academia, fazendo crossfit no Flamengo, o Flamengo esconde o atleta e paga R$700 mil mensais a ele. Nós temos o caso também do Michael, que pediu para ser negociado no começo do ano e o Flamengo não topou negociar o Michael no início do ano. O Michael recebe hoje aproximadamente R$1,8 milhão mensais. Por quê? Porque o Flamengo o trouxe sem custos. Então o Flamengo repassou o salário dele, que é de R$1,5 milhão, e o restante são de bônus que estão inclusos no salário dele. O Michael não consegue dar o retorno que o Flamengo precisa. Temos o caso do Everton Cebolinha,
que recebe aproximadamente R$ 900 mil mensais. O Michael tem contrato com o Flamengo até 2028 e o Cebolinha até o fim de 2026. Com R$ 900 mil mensais, Everton Cebolinha não consegue render em campo aquilo que o Flamengo precisa, mas onera a folha de pagamento do time rubro-negro. Temos o Juninho, recém-contratado, pasmem, com contrato até dezembro de 2028, com salário em torno de 800 mil mensais. Gente, o Juninho recebe aproximadamente 800 mil mensais. Gente, esse Juninho mesmo. O Juninho, que vocês gostam de chamar de Juninho, eu não falo esse tipo de coisa aqui não. Ele mesmo, 800 conto por mês. Tá lá, no banco, sem render nada. Aí nós temos o Alan. O Alan vem entrando bem. Graças a Deus tem sido um bom ano pro Alan no Flamengo. 850 mil mensais aproximadamente. Aí nós temos o Bruno Henrique. 1,8 milhões de reais mensais até dezembro do ano que vem. Bruno Henrique e Alan são jogadores que hoje são reservas na equipe rubro-negra. O ataque do Flamengo hoje é Gonzalo Plata e Arrascaeta. Bruno Henrique ganha 1,8 milhão para ter os seus brilharecos ali, vez ou outra, pelo Flamengo. Aí nós temos o Pedro, que está envolvido nessa polêmica toda, nessa problemática toda, com um salário de 1,1 milhão de reais, contrato até dezembro do próximo ano, subaproveitado pelo Felipe Luiz e agora queimado no Flamengo. Graças a essa troca maldita de mensagens entre Boto e o jornalista do UOL, o Pedro agora quer deixar a equipe rubro-negra. De La Cruz, 1,4 milhões de reais mensais de salário. Um jogador muito bom tecnicamente, mas que a gente nunca sabe quando a gente vai poder contar com ele. Se lesiona muito, fica muito fora. E agora, meu patrão, nós vamos ter que usá-lo de qualquer jeito. Com a saída do Gerson, que ganhava ali 1,2 milhão de reais mensais, a gente vai precisar de mais do De La Cruz, porque o Flamengo se vê com jogadores caríssimos, que recebem valores altíssimos e não pode utilizar os jogadores da maneira como pretende. Bom, por que eu estou falando para vocês em salários dos jogadores? Porque nos últimos dias eu fiquei fazendo uma apuração muito densa, muito profunda dentro do Flamengo, onde eu ouvi várias pessoas para entender por que o Flamengo ainda não tinha contratado ninguém. E aí, meus amigos, quando me foi falado que era por conta da folha de pagamento, porque pensa só, muitas das vezes a gente pensa, caraca, para que mais um ponta? Eu vou ficar com um montão de ponta, com um montão disso, com um montão de... Não é só a questão de campo, é a questão salarial. O Flamengo tem hoje cerca de 350 milhões de reais para investir e um alívio de 1,2 milhões na folha de pagamento com a saída do Gerson. Mas vocês me ouviram aí? 700 mil no Pablo, 800 mil do Juninho, 2 de cacetada do Michael, mais 900 mil do Cebolinha. A folha de pagamento ainda está muito pesada. O Flamengo precisa liberar atletas, negociar atletas para liberar espaço na folha de pagamento para mais jogadores poderem chegar. Então não tem como eu contratar o Ezequiel Barco, que ganha hoje, lá no mundo russo, 700 mil reais mensais, trazendo ele para ganhar 900, se eu tenho o Cebolinha ganhando 900 ali, sem render. Eu não consigo trazer mais um atleta se eu tenho, por exemplo, o Michael onerando a folha de pagamento. Então, pessoal, o que o Flamengo precisa hoje, e o plano do Flamengo hoje, é negociar um bocado de jogadores. Michael, Aldo Rai tem interesse nele. Vamos ver se os caras conseguem fazer a proposta e o Flamengo aceita. Cebolinha já falou que quer ir embora, que gostaria de retornar ao Grêmio.
mas não tem proposta pelo Cebolinha. Nenhum clube veio oferecer nenhum montante pelo Cebolinha. Então esses 900 mil ficam agarrados aqui no Flamengo. Juninho, há propostas do mundo árabe, sondagens do mundo árabe. Proposta ainda não tem. Mas o Flamengo já falou com o Juninho, bicho, vamos dar um jeito, porque aqui tu não rende. Mas ganhando 800 mil por mês no Flamengo, não é qualquer time que vai tirar ele daqui. Nem qualquer proposta. Então o Flamengo hoje precisa sim fazer uma reformulação no elenco. O Flamengo precisa hoje sim se livrar de algumas peças no elenco para poder trazer novos atletas. Enquanto a folha de pagamento for nestes valores, o Flamengo dificilmente vai conseguir se reforçar da maneira que precisa. O Flamengo tem dinheiro para comprar, mas não tem dinheiro para encaixar na folha de pagamento. Lembra de Paquetá e Andréas Pereiras? Esses jogadores só vão poder vir para o Flamengo se o Flamengo conseguir negociar Cebolinha, se o Flamengo negociar o Juninho, se o Flamengo negociar o Pablo, se o Flamengo negociar o Michael. Porque você abre espaço com 4 jogadores que não estão produzindo nada e encaixa 2 que vão deslanchar com a equipe. Vocês concordam com isso? Coloca aqui nos comentários. Eu vejo que a situação ela é bem coerente. Se você quer ser um time saneado fisicamente, financeiramente, você precisa liberar fisicamente alguns atletas. Então comentem se vocês concordam e falem para mim se vocês entenderam o motivo do Flamengo ir tão vagarosamente no mercado. E tem um detalhe, com toda essa lambança feita pelo jornalista e pelo diretor técnico do Flamengo, Zé Boto, o Zé Boto ainda pode acabar caindo, tá? Ah, Fabrício, você acredita no jornalista e tal? É verídica a situação, porque hoje de manhã vieram me procurar para eu soltar no Jornal O Dia que o jornalista soltou prints fora de contexto. E o jornalista não soltou todos os prints. Tudo bem, que seja, me prova, me mostra os prints na ordem certa. Aí eu vou questionar o jornalista. Me mostra qual era o contexto. Me faça acreditar na sua versão. Ah, Fabrício, mas eu não posso te mandar todos os prints, porque isso... Então, bicho, foi mal. Mas para mim, a partir de agora, o jornalista tá certo. Eu faria isso? Não. Por quê? Desencadeou uma crise interna no clube que pode fazer e obrigar o clube a mandar o Zé Boto embora. Desencadeou uma crise que fez o Pedro agora se sentir traído por Boto e Felipe Luiz e pediu o staff para sair do clube. O que o Flamengo ganhou com isso? Absolutamente nada. Ah, mas o jornalista deu a informação. Que informação? Essa informação fez qual bem ao clube? Essa informação acrescentou o quê na sua vida? Nada, né? Nada. Nada. Nenhum torcedor ficou mais informado com essa patifaria. Nenhum. Aí muitas pessoas me perguntam assim, mas se fosse você não teria dito? Não. Tudo que eu falo, eu penso assim, o que é informação que o meu seguidor, que o meu leitor vai se fazer valer? Depois que eu falar sobre isso daqui, como a matéria de hoje, aqui no canal e lá no Dia, eu soltei uma matéria bem parecida. Matéria dizendo dos valores dos salários dos jogadores. Por que eu falei de salário de jogadores? Porque é esses salários que estão atravancando os reforços no Flamengo. Porque o Flamengo precisa liberar espaço na folha para poder chegar. Onde eu acrescentei na sua vida com essa informação? Agora você sabe por que o Flamengo não está tão feroz no mercado. Porque não adianta ir com tudo para o mercado se eu não libero folha aqui, se eu não libero espaço na minha folha aqui. Então eu acrescentei conhecimento para vocês. Eu não fui simplesmente pela crise. Eu não fui simplesmente pelo clique. E que fique bem claro, eu quero views, eu quero likes, mas tem que ter uma lógica de tudo, né? A coisa tem que ser uma via de mão dupla. Eu tenho que entregar alguma coisa válida para vocês poderem me entregar inscrição, credibilidade, likes.
O like só pelo like não vale. Então, essa briguinha, boto jornalista, não acrescentou nada na sua vida. Você não teve nenhuma informação relevante. Você não está mais informado por conta dessa zigue-zague. Então, eu não teria jogado isso na mídia, como muita coisa que eu sei e eu não jogo, porque não vai acrescentar na tua vida e ainda vai atrapalhar o Flamengo. Atrapalhou. Não acrescentou nada na vida de nenhum torcedor rubro-negro, essa informação. Mas atrapalhou dentro do Flamengo, que pode se ver aí, ó, tendo que mandar o Boto embora e tendo que negociar o Pedro, porque agora o jogador não confia mais no treinador que tem. Deus, minha família e o Mengão queridão. É assim que eu levo aqui e é assim que eu vou sempre levar. Então é isso. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final desse vídeo. Pedindo a vocês também que não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, nos recomendar também. E aqui, ó, nesse quadradinho tá aparecendo um vídeo. Esse vídeo também é muito importante para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no Flamengo. Muito obrigado e até a próxima.